Bem-vindos ao canal Amazon Futebol AC. O meu nome é Marcelo e hoje, pessoal, eu vou comentar sobre a grande decisão da Copa Libertadores da América, que terminou, com a equipe do Flamengo sendo campeão da competição, e o Flamengo se tornou tetracampeão da Libertadores e assim se tornando também o maior campeão brasileiro da competição, e ultrapassando, o próprio Palmeiras, o São Paulo e a equipe do Grêmio, que tinham 3 títulos. Na verdade, tem 3 títulos, aí da competição. Então o Flamengo acabou ultrapassando ele e se tornou, o único time brasileiro com 4 títulos da competição. Então, antes da gente comentar aqui sobre o assunto, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que puder dar essa ajuda aqui pro canal, deixando o like, se inscrevendo aqui no canal e também, pessoal, não se esqueça de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo daqui do canal. Beleza, pessoal? Então vamos lá começar aqui a comentar sobre o assunto. Na verdade, antes da gente comentar aqui sobre o assunto, deixa eu aqui explicar uma coisa para vocês, porque assim, ontem eu tinha falado que iria fazer a transmissão, obviamente sem imagem, tá bom? Eu não posso trazer imagem da competição, mas a gente ia ter aqui nossa narração, aqui do jogo. Então, eu tinha falado que iria ter, mas só que, infelizmente, ontem foi um caos aqui na cidade onde eu moro, porque choveu bastante, foi inclusive uma chuva torrencial e acabou faltando energia pra cá. E nisso, eu fiquei impossibilitado de fazer a transmissão. A energia foi embora perto de começar o jogo e só voltou nos 15 minutos aí do segundo tempo. Então, realmente não deu, Eu queria ter feito muito a transmissão, até porque aqui no canal a gente sempre está aqui participando, das grandes decisões aqui do futebol, sabe? E infelizmente ontem não pude fazer, Fiquei muito triste por conta disso, porque eu queria muito, tinha preparado tudo aqui para poder fazer a transmissão, mas infelizmente aconteceu isso, Uma pena, Mas quarta-feira a gente vai estar de volta, tá bom, pessoal? Para a gente fazer a cobertura aqui do Campeonato Brasileiro. Então é o seguinte, pessoal, vamos lá, vamos falar sobre o jogo em si e também de algumas coisas aqui. Antes de começar do jogo em si, vamos aqui comentar sobre essa questão, do Flamengo ser tetracampeão, porque é o seguinte, o torcedor da equipe do Flamengo é uma sensação assim, sabe, diferenciada. Por quê? Porque antes de 2019, o Flamengo só tinha um título e era uma equipe que pouco avançava na competição, sabe? O máximo que o Flamengo chegou de 81, quando foi o seu primeiro título da competição, até 2019, era as quartas de final. E nesse meio tempo aí, o Flamengo colecionou eliminações vexatórias, sabe? Ficando na fase de grupos, sendo eliminado de forma vexatória pela equipe do América lá do México. E nas quartas de final, acabou ficando, se não me engano, pelo caminho para a Universidade do Chile, que acabou eliminando a equipe do Flamengo. Então, o Flamengo, não tinha, assim, tradição, assim, de chegar muito longe na Libertadores. Mas isso tudo mudou em 2019. Foi quando o Flamengo conquistou o seu bicampeonato. E assim, de 2019 para cá, foram 4 finais. O que realmente é muito, mas muito grande, Uma equipe que, sabe, nesses 6 anos chegou em 4 finais, sabe? É algo que você olha, poxa, então é uma equipe que sempre tá ali disputando o título da competição, Porque quem não é torcedor do Flamengo, quem é aí argentino, quem é uruguaio, seja qual for a nacionalidade, olha hoje pro Flamengo e vê uma potência na América, sabe? Coisa que antes não via, Via como um time azarão. Essa é a verdade. Hoje não. Hoje se tem um respeito por parte dos adversários, sabe? E isso tudo o Flamengo conquistou se reestruturando. Porque o Flamengo hoje só chegou nesse patamar porque soube muito bem sofrer durante o processo de reestrutura. Porque o Flamengo pegou aí, viu que estava muito endividado. O que ele fez? Começou a, sabe, dosar o investimento.
sabe? Fez aí contratações aí que no passado, hoje em dia, se você olhar, o torcedor ri, porque parecia realmente piada as contratações, onde o Flamengo contratava aí no Ipatinga, sabe lá onde o outro time, né? Que o Flamengo contratava, Goiás, enfim. Então o Flamengo fazia contratações aí bizarras, né? A competição. E o Flamengo realmente soube muito bem sofrer, né? Esse processo. Porque nesse meio termo se não me engano foi em 2016, 2017 que o Flamengo começou a sua reestrutura, realmente colecionou eliminações vexatórias. Quem se lembra muito bem daquela eliminação por América do México, né? Que foi realmente muito amargo para a torcida do Flamengo. Teve eliminação na fase de grupos, sabe? Teve eliminações aí na Copa do Brasil, mas também teve títulos, né? Nesse meio do caminho, né? A própria Copa do Brasil, né? O Flamengo conquistou aí, onde todo mundo falava que o Flamengo não ia conquistar, né? O grande favorito lá em 2013 era a equipe do Cruzeiro. O Flamengo conseguiu passar pelo Cruzeiro, que tinha um timaço naquela época. Então o Flamengo foi conquistando títulos nesse meio do caminho na raça, né? Com pouco investimento, mas mostrando que a equipe era raçuda. Então o Flamengo soube sofrer aí até chegar no patamar que chegou hoje em dia. Então muita equipe quer ter o sucesso, né? A estrutura do Flamengo, mas não quer passar aí pelo sofrimento que o Flamengo passou, né? Porque o Flamengo pegou, olhou e falou, não, eu tenho que pagar minhas dívidas. Pegou, economizou e pagou suas dívidas. E aí foi investindo. Pegou, investiu em estrutura, tanto é que hoje em dia o CT do Flamengo é um dos mais modernos aí da América Latina. Também soube muito bem investir, né? No elenco, contratou bons jogadores, né? Jogadores aí que puderam dar retorno aí, futebolístico, assim falando, né? Para a equipe. Então o Flamengo soube muito bem se estruturar financeiramente, estruturalmente e também se estruturar na questão do elenco para poder montar uma equipe vencedora. E soube manter, né, a base desse elenco, por mais que muita gente critique, né, muitos jogadores, mas se você pegar aí a base aí do elenco do Flamengo, teve suas mudanças, mas não tanto assim, se você for comparar de 2019 para cá, né? Então assim, esse foi o método para o Flamengo se tornar o que se tornou hoje, né? Foi através de sofrimento, realmente de investimento, de saber muito bem economizar para poder assim pagar suas dívidas. Então o Flamengo se tornou uma potência dessa forma, entendeu? Então não foi por acaso o Flamengo ter chegado a esse quarto título da competição. Teve sim todo um planejamento por parte das diretorias que passou. Então, se uma equipe quer ter um sucesso hoje em dia, tem que ser dessa forma, né? Eu sei que hoje em dia o pessoal tá indo muito para a questão da SAF, mas nem toda SAF vai dar certo. Possa ser que uma ou outra aí tenha resultados aí esportivamente falando, né? Por exemplo, o do Botafogo foi um exemplo disso, né? Que teve aí grandes conquistas aí na questão esportiva. Tem a questão financeira, né? Que eu sei que tem muitas SAFs aí que estão se estruturando, e é o correto, né? Mas na questão futebolística, o Botafogo é que teve a melhor SAF até então. Mas também não teve muito sucesso assim por muito tempo, né? Tanto é que esse ano aí acabou já caindo, né? Então assim, parabéns aí ao Flamengo por ter conquistado esse quarto título, realmente merecido demais, né? Para a conquista, realmente foi uma equipe que, sabe, trilhou esse caminho, sabe? Foi ali, sabe, moldando o caminho até chegar a todas essas conquistas. E quarta-feira pode ter mais uma. Se o Flamengo vencer a equipe do Ceará, vai se tornar campeão brasileiro de 2025. É assim, pessoal, vou falar do jogo em si e depois eu comento também sobre o Palmeiras. Porque é o seguinte, o jogo em si foi um jogo aonde o Flamengo jogou melhor. Vamos ser sinceros, o Flamengo jogou melhor do que a equipe do Palmeiras. Pelo menos por boa parte do jogo. Porque assim, o primeiro tempo da equipe do Flamengo em si não foi um primeiro tempo, sabe, monumental, jogou muita bola. Não, foi um jogo bem amarrado. Mas o Flamengo teve 20 minutos aí de jogo em que o Flamengo dominou o Palmeiras. O Palmeiras não fez nada na partida, sabe, na primeira etapa. Sequer chutou um chute a gol, sabe, só teve uma chance com o Vitor Roque,
que cabeçou para baixo, a bola subiu e passou por cima do gol do Rossi. Mas fora isso, não teve mais nada. E o Flamengo teve 2 oportunidades aí de abrir para cá, mas acabou desperdiçando. E aí teve um lance em que muito palmeirense está reclamando, que foi um pisão aí praticamente, posso assim dizer, né, do Pulgar para cima do jogador da equipe do Palmeiras. Que, ao meu ver, sinceramente falando, eu também acho que seria um lance para poder aplicar o cartão vermelho. Porque o Pulgar, ele foi irresponsável. Ele chegou ali praticamente chutando, né? Mostrando as travas da chuteira pro jogador da equipe do Palmeiras. E acabou realmente machucando feio, né? A canela do jogador da equipe do Palmeiras. Inclusive, teve a imagem aí do ferimento realmente bastante feio, né? Ficou a canela, né? Mais precisamente aí do jogador da equipe do Palmeiras. Então, ao meu ver, foi realmente um lance para expulsão, sabe? Assim como também teve um lance aí anterior também, né? Acho que anterior, vamos esquecer agora. Entrou de forma forte, né? Aí, em cima do jogador da equipe do Flamengo. E poderia também ter sido revisto e ter sido expulso também o jogador da equipe do Palmeiras, na minha opinião. E o juiz acabou não dando vermelho nem para um e nem para outro. Na verdade, deu o cartão amarelo, né? Pro jogador da equipe do Flamengo, no caso do Pulgar. E se não me engano, deu o cartão amarelo, né? Pro jogador da equipe do Palmeiras. Nesses lances aí. Mas assim, é uma reclamação aí da torcida da equipe do Palmeiras, né? Que reclamou demais que se tivesse tido a expulsão, o jogo poderia ter sido outro. Mas assim, sinceramente falando, colocar somente a culpa pelo vice-campeonato em um lance aí de expulsão, ali quase que no começo da partida, é colocar um escudo, é tampar os erros da equipe, né? A falta de competência da equipe em um lance. É jogar toda a culpa que também teve o Palmeiras na partida, na arbitragem. Porque, sabe, o Palmeiras não jogou nada. O primeiro tempo da equipe do Palmeiras foi muito, mas muito horroroso, sabe? Foi vexatório o primeiro tempo da equipe do Palmeiras, que não jogou nada. Ficou ali só recuado ali, deixando o Flamengo jogar e apostando ali no contra-ataque que não teve, né? Vitor Roque ali estava muito mal, o Flaco Lopes também estava muito mal, né? Andrés Pereira, que foi um dos jogadores mais visados aí em campo, né? Por conta da situação lá de 2021, também não jogou bem. Então o Palmeiras, e também tem o Veiga, né? O Veiga que entrou também, não jogou nada, né? Fez uma péssima partida. Então assim, o Palmeiras realmente não jogou nada, né? Então não dá para só acreditar aí realmente a não conquista na arbitragem. Porque beleza, foi um lance ali que a arbitragem errou, mas vida que segue, cara. Então o Palmeiras não pode ficar, ah, meu Deus, o jogador da equipe do Flamengo não foi expulso, vamos parar de jogar futebol. Não, filho, continua jogando, cara. Vai pra cima. Mostra força, dedicação, raça, porque é uma final de Libertadores. Uma equipe não pode se abater por causa de um lance na partida. Não, filho. Tem ainda um bom tempo aí do primeiro tempo e do segundo tempo inteiro para poder você buscar o gol. Então vai lá e luta pelo título. Mas não foi isso que o Palmeiras fez, né? E no segundo tempo, o Flamengo novamente começou muito bem, né? A segunda etapa, pressionando. O Palmeiras também começou a querer jogar um pouco mais de bola. E aí teve o gol da equipe do Flamengo, né? Depois de uma sequência aí de escanteios. E aí, né? O Rascaeta cobrou ali o escanteio na cabeça do Danilo e fez o gol, né? Só que o detalhe, justamente, é a falta de marcação que teve pra cima do jogador da equipe do Flamengo. Porque o Danilo subiu de cabeça, livre e leve e solto, sabe? Sem ninguém chegar junto dele, sabe? Ele subiu de cabeça, ele pode até escolher o canto que ele iria cabecear, sabe? Então foi um erro bizarro de marcação aí da defesa do Palmeiras, que vem falhando há um bom tempo, essa é a verdade. E depois disso, né, o Palmeiras foi lá pra cima, né, mas também foi pra cima de qualquer forma, né, você pegar a bola aqui e sair fazendo chuveirinho de qualquer forma, né. E inclusive o Palmeiras ainda teve 2 chances, né, de tentar empatar, sendo uma dessas chances uma chance inacreditável que o Vitor Roque perdeu praticamente debaixo da trave, né. Teve sim o desvio do Danilo, mas o Vitor Roque, né, um atacante que estava sendo aí muito aí prestigiado aí pela imprensa, inclusive eu elogiei demais o Vitor Roque, mas não pode um atacante perder um gol debaixo da trave, né, como ele perdeu. Então assim,
o Palmeiras, depois que fez o gol, parece que acordou para a partida. Viu? A gente tá perdendo agora, então vamos para cima. Só que foi para cima sem qualidade alguma no ataque, né? Até porque também os atacantes estavam muito mal, né? Vitor Roque muito mal, Flávio Lopes muito mal, compreendendo? Veiga muito mal, Andrés Pereira muito mal, todo mundo estava muito mal nessa partida. Então assim, o Palmeiras perdeu esse título muito também por conta da covardia do seu Abel Ferreira. Porque eu elogio demais o Abel Ferreira aqui no canal, inclusive eu já defendi ele aqui. Só que a forma que a equipe entrou na decisão foi totalmente errada, né? Parecia que a equipe estava com medo do Flamengo. Não foi aquela equipe realmente incisiva, que ia pra cima, sabe? Que tinha aí dois bons atacantes, né? Que estavam vivendo aí uma boa fase. Mas a gente viu em campo realmente um time covarde, que esperava o time do Flamengo atacar para poder assim tomar alguma atitude. Mas só que essas atitudes é totalmente errada, porque a equipe muito nervosa em campo, errando muitos passes, sabe? Não conseguindo evoluir as jogadas. Então, o Palmeiras, sabe, perdeu por conta que foi covarde. Porque se tivesse encarado a equipe do Flamengo de igual para igual, teria até chances, né, de conquistar o título. Mas não, chamou o Flamengo o seu campo de defesa. O Flamengo soube muito bem aproveitar a chance que teve, porque final muitas vezes é isso, porque tem aquele ditado, né, que final não se joga, se ganha. E aí acabou, né, em uma oportunidade que teve fazendo gol. Mas o Flamengo foi merecedor de ser campeão, porque jogou muito mais do que a equipe do Palmeiras, sabe, por boa parte aí do jogo. O Palmeiras só veio jogar já quando estava perdendo, sabe, e sem a devida qualidade, como eu havia falado. Então assim, tá sendo um ano desastroso para a equipe do Palmeiras, porque é uma equipe que, com todo o investimento que teve, sabe, foi eliminada na Copa do Brasil pelo Corinthians e perdeu o Campeonato Paulista pro Corinthians. E no Campeonato Brasileiro, que tinha chances, né, de ser campeão, inclusive tinha abrido até 6 pontos, se não me engano, de vantagem para a equipe do Flamengo, mas a equipe começou a ratear, e acabou praticamente abrindo mão do campeonato. Porque o que aconteceu na última rodada, né, que eu até achei que era um blefe do seu Abel Ferreira, dizer que porque o campeonato já está entregue, e eu até comentei falando que eu achava que isso era uma estratégia dele para poder tirar o peso aí de uma decisão, né, dos jogadores da equipe do Palmeiras, mas no final das contas acabou sendo realmente o que a gente viu em campo, né? O Palmeiras acabou entregando o campeonato. Porque, poxa, uma equipe que ficou 5 jogos sem vencer, sabe, realmente não merece ser campeão. Inclusive, chegou ao 6º jogo sem vencer, sabe, o Palmeiras, com essa derrota para a equipe do Flamengo. Eu até falei uma coisa lá naquele vídeo lá da classificação tanto do Palmeiras como da equipe do Flamengo para a decisão, que futebol é momento, tudo pode mudar de uma hora para outra, sabe? Um time pode estar bem naquele momento e chegar na decisão muito mal. E o Palmeiras chegou muito mal, né, na questão de moral para essa decisão. Porque, como eu falei, a equipe veio para a decisão com 5 jogos sem vencer. E isso acaba abalando, né, realmente, de fato, o psicológico da equipe. Porque vê o time adversário, que inclusive está na sua frente no campeonato, chegar muito bem aí para uma final. Porque o Flamengo chegou na final, sabe, já com a mente leve, porque sabe muito bem que pode vencer o próximo jogo no Campeonato Brasileiro, que vai ser campeão, sabe? Então, o Flamengo chegou melhor para a final do que a equipe do Palmeiras. E isso tudo é culpa do seu Abel Ferreira, entendeu? Porque o Abel Ferreira teve péssimas escolhas ao longo desse tempo, sabe? E é incrível como que o Palmeiras, desde que teve aquela remontada, né, contra a equipe da LDU, que venceu, né, naquela partida épica por 4-0, a equipe parou de jogar. Parece que deixou todo o futebol naquela partida. Porque de lá pra cá, realmente a equipe caiu muito tecnicamente. E isso é tudo culpa do treinador. Então assim, colocar a não conquista do título da Libertadores na conta da arbitragem somente é justamente uma desculpa. Porque a equipe teve bom tempo aí para poder assim buscar o gol. E mesmo assim não conseguiu, né? Porque foi uma equipe covarde. Uma equipe que não buscou jogar bola. Porque se tivesse jogado bola, teria chance de vencer a equipe do Flamengo. Porque as duas equipes
tem elencos quase que equivalentes, né? Pode ter sim um ou outro aí que discorde de um ou outro jogador, mas se você pegar aí nome por nome, tem jogo, entendeu? Então, o Palmeiras realmente não conquistou o tetracampeonato por conta da sua própria incompetência. Então, resta aí de lição para a temporada que vem, porque realmente esse ano foi vexatório, porque não conquistar nada com todo esse investimento aí que teve, realmente não dá, né? Não dá para aceitar. Então o senhor Abel Ferreira também tem culpa no cartório, né? Inclusive ele até falou aí, porque se não conquistasse nada, eu sairia. Eu não sei como vai ficar a situação, né? Mas eu acho, sinceramente falando, que ciclos têm que ser renovados. Então eu acho que tem um momento que o cara tem que pensar, se é que eu devo continuar ou não, sabe? Eu sei que o Abel Ferreira é um excelente técnico, já elogiei demais ele aqui no canal, inclusive eu já falei isso aqui nesse próprio vídeo, mas cara, ele vem errando muito ultimamente, né? Essa é a verdade. E uma coisa que eu não gosto do Abel Ferreira é justamente que toda vez que ele não ganha, né, um jogo, ele perde, ele coloca a culpa na arbitragem. Ele, sabe, mascara os defeitos aí da sua equipe colocando culpa na arbitragem. E muitas vezes a arbitragem não tem nada a ver com as derrotas dele. Às vezes é os seus próprios erros. E ele não admite isso. E isso é ruim para a equipe do Palmeiras, porque não conserta o que tem que consertar, sabe? Acredita que tudo é culpa da arbitragem, não é culpa dos jogadores, não é culpa da formação, entendeu? Isso é ruim. Então, o Abel Ferreira também tem que botar a mão na consciência e também rever alguns conceitos que ele tem aí, porque senão, aí, filho, é ladeira abaixo. Então, assim, para encerrar, o Flamengo realmente mereceu demais essa conquista. Teve realmente uma campanha aí que começou, sabe, até muita gente aí desconfiando que o Flamengo pudesse aí classificar para as oitavas de final, porque realmente fez uma péssima fase de grupos em um grupo que teoricamente era fácil. Então dava para a equipe do Flamengo ter conseguido a classificação de forma mais tranquila. Mas não, foi ali praticamente na última rodada que o Flamengo conseguiu aí a classificação para as oitavas de final. E aí por diante, né? Aí teve uma sensação aí de sentimentos. Umas oitavas de final onde a equipe não foi brilhante, mas conseguiu a classificação diante do Internacional, que, convenhamos, hoje em dia, se a gente olhar para o Inter, realmente não sei como se classificou para as oitavas de final, e realmente o Inter nessa temporada tá uma negação. Depois disso, nas quartas de final, o Flamengo sofreu, porque quase que foi eliminado aí para a equipe do Estudiantes, até perdeu, né, o confronto de volta, mas, cara, foi sufocante, hein? Então o Flamengo também tem que colocar muito na conta também o título da Libertadores no Rossi, porque o Rossi também salvou demais a equipe do Flamengo nas fases eliminatórias, sabe? Porque realmente Estudiantes e Racing, cara, foi dois jogos aí bastante complicados para a equipe do Flamengo, né? Que sofreu demais, hein? Dos times argentinos aí que, olha, deu muito trabalho para a equipe do Flamengo. Eu acho que o Estudiantes até que ainda complicou mais, né? Porque a disputa foi nos pênaltis. Mas, cara, foi realmente quarta de final e semifinal realmente bastante complicadas, né, para a equipe do Flamengo. E a final, né? A final o Flamengo acabou disputando aí o Palmeiras e foi merecedor, né? Jogou mais do que a equipe do Palmeiras e foi campeão. E assim, né? O torcedor da equipe do Flamengo via esse jogo contra a equipe do Palmeiras como uma revanche, porque o torcedor ainda estava ali muito chateado por conta da perca do título de 2021, até por conta daquela situação com o Andrés Pereira. E, cara, eu posso falar uma coisa para vocês. Eu acho que o Flamengo não só se vingou, mas também trouxe a vingança com juros e correção monetária. Porque assim, além de ter conquistado o título da Libertadores em cima do Palmeiras, fazendo o time palmeirense ser vice-campeão, disputando do seu próprio veneno que aconteceu lá em 2021, também tem a questão do Campeonato Brasileiro. Porque o Flamengo vai ser campeão em cima do Palmeiras, sendo que o Verdão, né, tinha abrido uma boa vantagem para cima do Flamengo, né? Inclusive, o próprio torcedor da equipe do Palmeiras já cantava título, né? Eu já vi o torcedor da equipe do Palmeiras já cantando que ia ser campeão em cima do Flamengo, né? Então, o Flamengo acaba, né, virando o jogo de uma forma realmente extraordinária, porque vai ser campeão da Libertadores em cima do Palmeiras e também vai ser campeão brasileiro em cima do Palmeiras. Então, por isso que a vingança está feita
com juros e correção monetária, porque pro torcedor do Palmeiras vai ser um ano bastante complicado, porque sempre vai lembrar disso, né? Que o Palmeiras teve chance de ser campeão Brasil em cima do Flamengo, mas por conta da sua própria incompetência, a equipe não conquistou e vai ver seu rival sendo campeão do Campeonato Brasileiro e viu o seu rival ser campeão da Libertadores também por conta da sua própria incompetência, né? Então, pro torcedor do Palmeiras vai ser realmente um ano bastante difícil, né? Vai ser um ano que sempre vai ser lembrado, né? Como o ano do fracasso aí do Palmeiras. E pro torcedor da equipe do Flamengo vai ser um ano memorável, né? Porque deu o troco na equipe do Palmeiras e vai novamente ver a equipe ser campeão brasileiro depois de 4 anos, né? A última conquista foi lá em... 4 não, 5, né? 5 anos. Já que a última conquista foi lá em 2020. Então é isso, pessoal. Parabéns aí à torcida do Flamengo por ter conquistado a 4ª Libertadores da América na sua história. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado por tudo. Não se esqueçam, pessoal, de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscreva aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado por tudo. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!